Bom, a gente está linkado agora com as igrejas locais. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí, tanto em BH como também em São Paulo. Que a graça do nosso Deus continue sendo derramada sobre vocês. Saudades de estar aí com vocês, mas na hora certa estaremos juntos, né? Continue orando por nós, que nós estamos aqui orando por vocês, tá bom? 1 Samuel capítulo 30, verso 1, gente. Essa mensagem é extraordinária. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Eu vou ler todo o texto, certo? Depois a gente ora e prega. Depois vamos ler João 15:5, tá? Depois a gente vai ler João 15:5. Diz assim, 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul a Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Fale aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Amém. Bom, gente, temos aqui uma história conhecida na Bíblia. Quando Davi chega a Ziclag, juntamente com os seus homens, com o seu exército, ele se depara com uma cena desagradável. Os filhos, as mulheres, as crianças, as filhas, todos haviam sido levados, sequestrados pelos inimigos. Imagine a cena. Imagine a dor no coração desses homens, né? Normalmente, quando um homem vai para a guerra, tem uma coisa que ele mais deseja é voltar para casa e encontrar sua família. E quando esses homens que estavam com Davi chegaram em Ziclag, as mulheres e os filhos, as crianças, haviam sido levados pelos inimigos. Uma surpresa muito desagradável. E a primeira reação deles foi o choro. Eles choraram. Normal chorar numa situação dessa. O choro é inevitável. Eu até quero aqui aproveitar isso e falar para você que choro não é sinônimo de fraqueza, de demônio, nada disso. O choro faz parte do nosso lado emocional. Podemos chorar de alegria, podemos chorar de tristeza, podemos chorar de emoção, né? Quantas das vezes, eu particularmente, estou assistindo um filme e dependendo da cena, eu me emociono, né? Toca em mim. Um vídeo que você assiste na internet, toca em você. Né? Você está chorando ali de emoção. Ou quando você conquista algo, né? Vem uma vitória, alguma coisa assim, né? Uma comemoração, você se emociona, você chora. Chora de alegria. Né? Ou quando vem uma notícia triste, uma notícia ruim, você chora de tristeza. Aqui eles choraram de tristeza. Ao mesmo tempo, o choro da tristeza aqui, o choro de desespero.
Porque eles não encontraram as mulheres, eles não encontraram os filhos, eles não encontraram suas famílias. Eles não acharam suas famílias e a cidade estava queimada. Então, um choro de tristeza misturado com desespero. E muitas das vezes, gente, o desespero bate na nossa porta. Coisas que não esperamos acontecem. Quem disse que isso não pode acontecer? Pode. Coisas ruins, infelizmente, elas acontecem. Mas o que fazer diante de uma situação ruim? Diante de uma situação de desespero? O que fazer? Esses homens choraram muito. E eles ficaram tão desesperados que a primeira coisa que eles queriam fazer era apedrejar Davi. Gente, o título dessa mensagem é De onde vem essa força? Então a primeira coisa que vocês precisam entender que quando o desespero vem, uma situação desagradável acontece, se nós não tivermos a direção de Deus, vamos querer agir pela força do nosso braço ou pela carne. Essa atitude deles atitude não, porque eles não fizeram isso, mas o pensamento que eles tiveram a ideia que eles tiveram de apedrejar Davi não ia resolver o problema. Pelo contrário, ia piorar a situação. Mas o desespero estava tão grande que eles acharam que essa seria a saída, essa seria a solução. E muitas das vezes, quando estamos focados nas situações desagradáveis, nos problemas do nosso dia a dia, a gente acaba perdendo foco, colocando o foco onde não deveria. Às vezes ideias malucas, vamos colocar assim, ideias que não têm nada a ver, porque estamos desesperados. Por isso que a gente não pode agir na força do impulso, a gente não pode agir no momento de desespero, no momento de angústia. Temos que parar para refletir, temos que estar com a cabeça fria. Mas aqui eles estavam tão desesperados que eles queriam achar um culpado. E claro, Davi, como era o rei, o líder, ele era o culpado na cabeça deles. Ele teve culpa. Só que essa não era a saída. Davi não tinha culpa de nada, ninguém tinha culpa de nada. Os culpados eram os inimigos que levaram suas famílias. Por que eu estou citando isso aqui? Porque a primeira reação diante de uma situação desagradável, ela é muito importante. Porque ela pode resolver a situação, ela pode piorar mais ainda o problema. Ela pode colocar tudo a perder. E o interessante, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Depois que eles tiveram essa ideia de apedrejar Davi, né? Lá no verso 6, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Tá vendo? Amargura, tristeza. Por isso queriam apedrejar Davi. Cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É isso, gente. Aqui está o ponto-chave dessa mensagem. Davi, porém, se reanimou, animou novamente no Senhor. Então a primeira coisa que devemos fazer, sempre, todos os dias, é nos reanimar no Senhor. Você teve ânimo ontem, esse ânimo veio do Senhor. Hoje você precisa reanimar de novo. A vida do crente, a vida do cristão é assim, reânimo atrás de reânimo. Porque o choro vem, a tristeza vem, a luta vem, a preocupação toma conta. Às vezes o desespero quer tomar conta da gente. E aí, o que vamos fazer?
Temos que nos reanimar no Senhor. Então Davi, ele busca força no Senhor. De onde vem essa força? De onde vem a força quando você está aí naquela situação? De onde vem essa força? Vem de Deus. Quantas das vezes você já foi ao culto da igreja, ao culto na igreja, triste, ou às vezes chorando no caminho? Quem sabe hoje você não foi chorando para a igreja, porque um problema aconteceu em casa. Ou quem sabe você está me assistindo em casa e acordou já assim triste, porque ontem não foi um dia bom para você, a semana não tem sido assim, a sua vida não tem sido assim. Você tem chorado. Aí você me pergunta, eu estou fraca. O que fazer, pastor Joel? Sabe o que você tem que fazer? Buscar força no Senhor, porque a força que você precisa vem dele. E até para buscar força nele, precisamos de força. Até para nós dobrarmos os nossos joelhos, precisamos de força, gente. Para você ir à igreja, você precisa de força. Eu acabei de citar, quantas vezes você já foi à igreja chorando, triste? Mas por que você foi? Porque uma força levou você aí. A força que vem de Deus nos conduz, nos impulsiona. E Davi, ele busca isso no Senhor. E o interessante é que quando Davi busca esse reânimo no Senhor, olha o que ele faz. Vamos lá no verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Vamos parar aqui, gente. Ele pede a estola sacerdotal porque fazia parte, naquela época, na antiga aliança, do culto, né, a Deus. Era um símbolo. Hoje não mais se usa isso, né, porque nós estamos debaixo da nova aliança. E Davi, ele pede isso, a estola sacerdotal para Abiatar, e consulta a Deus. Pergunta para Deus: e aí, Deus? O que eu devo fazer? Vou ou não vou? Gente, isso é muito forte. Isso é extraordinário. Davi só buscou a direção de Deus depois que ele se reanima. Isso nos traz uma grande reflexão. Quando estamos confusos, aflitos, com os pensamentos embaralhados, sem norte, nós não fazemos o que tem que fazer. Mas quando estamos alinhados com Deus, quando estamos na força de Deus, quando estamos buscando a Deus, quando estamos aos pés dele, aos pés de Jesus, aí sim buscamos a direção. Aí sim somos direcionados. Aí sim ele nos posiciona. A primeira coisa que você tem que fazer diante de uma situação complicada, qualquer situação, todos os dias da sua vida, é se posicionar diante de Deus, buscando a força dele. Porque quando nos posicionamos diante de Deus, ele nos posiciona diante da circunstância, diante dos problemas, diante das dificuldades. Davi, depois que ele busca a força em Deus, depois que ele se levanta, depois que ele enxuga as lágrimas, depois que ele levanta a cabeça, ele pergunta para Deus: o que eu devo fazer, Deus? Em outras palavras, Senhor, eu estou aqui. Me conduza, Senhor. Me dirija, Senhor. Ele não ficou prostrado no choro. Ele não ficou reclamando com os soldados e nem montou estratégia de sua cabeça. Porque diante dele estavam os homens, o seu exército. Ele poderia montar uma estratégia, porque o que eles mais faziam era isso. Eram guerreiros, eram soldados. Sabiam lutar. Mas não.
Davi deixou de lado o que ele sabia. Ele deixou de lado suas estratégias, o seu conhecimento de guerra e se posicionou diante do Senhor. Então, gente, nós precisamos fazer isso todos os dias. Porque às vezes a gente quer agir na força do braço, a gente quer fazer o que sabemos. E não, a gente tem que deixar de lado o que sabemos e pegar uma cadeira, sentar e falar assim: Senhor, estou aqui, me conduza. Senhor, me fale. É pegar a sua Bíblia. Senhor, me fala aqui. O que o Senhor tem para mim aqui? Preciso ouvir tua voz. Senhor, me conduza. É isso que nós temos que fazer, gente. Porque uma coisa eu estava pensando outro dia, vocês vão concordar comigo. No avanço da tecnologia, com a internet hoje, onde você pede comida dentro da sua casa, você não precisa mais ir ao mercado, você não precisa mais ir ao banco. Você não precisa mais ir ao banco para tirar dinheiro. Você não precisa mais fazer isso. Né? Hoje, para você pegar em cash, né, em inglês, no dinheiro, né, é difícil. Né? Você segurar uma cédula hoje. É difícil. Porque está tudo muito rápido, gente. Está tudo muito fácil. Aí vocês vão concordar comigo agora. Já que está tudo muito fácil, tudo muito rápido, não tinha que sobrar mais tempo? Não concordam? Vocês concordam comigo? Tá tudo muito fácil. Eu estou dentro de casa. Aqui mesmo, nos Estados Unidos, aqui, a gente tem um cadastro no mercado, onde Bruno escolhe as coisas, porque nessa correria aqui é muito corrido, então muitas das vezes a gente não tem tempo de ir ao mercado. Então Bruno escolhe as coisas e tem uma pessoa lá que pega as coisas, vai escolhendo, o Bruno vai escolhendo, a pessoa vai colocando no carrinho, traz aqui dentro da minha casa. E são coisas boas. As frutas são boas. Ah, escolhe qualquer uma. Não, as frutas são boas. Quando compra legumes, essas coisas, são coisas boas. Dentro de casa. Aí, a gente pensa, poxa, tem que sobrar mais tempo. Então, já que tudo muito fácil, mas não. Porque quanto maior facilidade, quanto mais rápido, né, quanto mais favorável o tempo, menos tempo temos. Porque a gente tem em mente o seguinte: eu consigo fazer muitas coisas em 1 hora. Eu consigo fazer muitas coisas em 5 horas. Eu consigo fazer muitas coisas em um dia. Só que nisso a gente vai se perdendo. Aí vocês vão concordar comigo novamente. Antigamente a gente tinha mais tempo, quando não tinha a internet. Primeiro, você só ligava para uma pessoa quando era alguma coisa assim de urgência mesmo, quando era a saudade batia, olha, preciso ligar para minha mãe que está lá do outro lado, vou comprar um cartão, vou comprar ficha, vou até a Orelhão e vou ligar para ela. E a gente ficava olhando, né, marcando o cartão, a unidade do cartão, olha, tenho 10 unidades, tenho 5 unidades, meu cartão vai acabar. Então a gente só ligava quando era necessário mesmo, quando... Então a gente tinha mais tempo, com menos. Tinha mais com menos. Hoje a gente tem mais, a gente tem menos tempo. E com isso, quem é o refém de tudo isso? O ser humano. Ele se tornou refém do tempo, se tornou refém da tecnologia. E a gente não tem tempo hoje para nada. Então a gente vive com a mente atordoada o tempo todo, sem direção, sem norte, sem saber o que fazer. Senhor, e aí, o que fazer? A gente não tem tempo para fazer isso, Senhor, o que fazer? A gente não tem tempo para pedir isso para Deus. E eu me incluo nisso porque eu sei que a vida é muito corrida. Eu tenho aqui um objetivo nesse lugar. Aliás, alguns objetivos já foram alcançados. Estou na direção de Deus, mas vamos regressar ao Brasil. Essa é a nossa vontade, vamos fazer isso, se Deus permitir. Porque eu sei onde pretendo chegar, onde eu quero chegar, mas eu sei também que eu preciso priorizar a minha vida,
Primeiramente a minha vida com Deus, minha família e o que Ele me deu, o que Ele me entregou. Então eu preciso me organizar. Porque eu não posso deixar o tempo me engolir. Não posso deixar o tempo mandar na minha vida. Não posso. Não posso. Eu preciso governar o meu tempo. Então, gente, Davi, ele pede direção a Deus. Quando ele se reanima no Senhor, ele, Senhor, o que fazer? E aí, para terminar, a resposta de Deus para ele: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Vai, Davi, pode ir. Vai que você vai alcançar, você vai libertar, ou seja, vai porque você vai ter vitória, vai porque você vai ter sucesso. Pronto, foi a resposta de Deus para ele. Se Deus tivesse falado para Davi, não vai, ele não teria ido. Sabe por que ele não teria ido? Porque ele não teria perguntado para Deus. Porque quando a gente está disposto a perguntar para Deus a direção e Deus vai mostrando para a gente, opa, peraí, então, não. Embora eu queria assim, mas não é o que eu quero, é o que Deus quer. Né? E para finalizar, lá em João 15,5, olha só as palavras de Jesus: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Somos ramos, ele é a videira. Não tem como o ramo produzir frutos longe da videira, desligado da videira. Ele tem que estar ligado à videira. Já viu algum galho aí por aí na rua produzindo fruto? Sem estar conectado com a árvore, sem estar ligado à árvore? Não tem como. Assim somos nós, somos ramos, ele é a videira. Se produzimos frutos porque nós estamos ligados nele. E ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Nada podemos sem Jesus. Caminhamos debaixo da graça dele. Caminhamos com Cristo. Caminhamos nos seus passos. Buscamos a direção que vem dele. Ele governa a nossa vida. Ele nos mostra o que fazer, por onde seguir. Ele fala ao nosso coração. A vontade dele não é nossa. A palavra dele não é nossa. O culto é para ele, não é para a gente. É assim, gente. Nada podemos sem ele. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Eu não sei. Deus colocou essa palavra em meu coração nessa semana. Eu já tinha mencionado um trecho dessa palavra na parte da intercessão. E, inclusive, na igreja que eu preguei aqui outro dia, eu mencionei a parte onde Davi ele busca força em Deus. Mas eu não dei a continuidade, nem entrei nesse contexto daqui hoje. Mas se Deus falou meu coração para falar isso, eu creio que vidas estão sendo edificadas, começando pela minha, porque eu precisava ouvir isso. Eu me identifico muito com aquilo que eu estou falando aqui agora. Muito, muito mesmo. Eu preciso me colocar aos pés de Jesus todos os dias. Preciso me reanimar no Senhor todos os dias. Todos os dias. Porque se não fosse a força de Deus, se não é a força de Deus, eu não estaria aqui falando para vocês. Para eu estar aqui falando, ele tem que me fortalecer. Eu tenho que esquecer as minhas lutas de lado, os meus problemas de lado. Eu tenho que esquecer as minhas preocupações de lado para estar aqui, para falar para você, para pregar para você. Porque todos nós enfrentamos problemas. Os pastores que estão aí, eles enfrentam os problemas deles, eles têm problemas também no dia a dia. Não pense você que nós somos diferentes. Não, somos bombardeados, atacados como vocês são atacados. A diferença aqui são os dons. Nós temos o dom de pregar a palavra pela misericórdia, de ensinar, de ajudar, de pastorear, e você tem outro dom. O seu dom edifica a gente, o nosso edifica a sua vida. Mas estamos no mesmo barco, enfrentamos os mesmos problemas. Ou, às vezes, problemas maiores ou menores, piores, né? Por aí vai. Mas enfrentamos problemas também. Tá? Então, que isso possa edificar a sua vida. Vocês estão na igreja local, os pastores vão seguir aí com vocês. Vamos firme, reanimar no Senhor. Essa é a palavra. Reânimo. Precisamos nos reanimar no Senhor. Tá? E, inclusive, essa expressão reânimo nós vamos usar aí
por alguns domingos, para ficar bem gravado. Vamos lá, reanima no Senhor. Se reanime no Senhor. Reânimo, tá? Vocês que estão na igreja local, os pastores vão seguir com vocês e eu vou seguir aqui com as pessoas que estão online. Deus abençoe vocês, tá?